turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos fazer a revisão, né, do capítulo 3, que tem como tema continente europeu, qual nós estudamos, e também estaremos fazendo a correção das atividades que foram para casa, das páginas 116 a 120. Então, no capítulo 3, nós estudamos sobre o continente europeu. Aprendemos um pouco, né, sobre esse continente. Então, a gente viu que ele é formado, né, por uma diversidade enorme em seu aspecto geográfico, cultural e também histórico. É importante destacar, né, e relacionar a importância dos mares para a formação dos aspectos econômicos. A gente viu que os mares e oceanos foram muito importantes na expansão da Europa durante toda a sua história. E também os mares e oceanos, eles foram fundamentais no desenvolvimento continental de algumas cidades, né, da Europa, como Lisboa, Portugal, Itália, Gênova e entre outras cidades. Então a gente viu que foi importante, né, esses mares e também os oceanos na questão da expansão durante a história da sua formação. E também aprendemos sobre o clima, né, que o continente europeu ele tem 7 climas, que é o polar, o frio, o temperado, né, o subtropical, Mediterrâneo, o frio de montanha e também o semiárido. E as formações vegetais, né, que é a tundra, a floresta temperada, o estepe, a taiga, né, coníferas. Então a gente viu que o continente europeu ele é um continente rico, que há grande diversidade, tanto na questão do clima como a vegetação, no seu aspecto histórico, né, na sua formação histórica e também cultural. E lá no último item que nós estudamos, nós falamos sobre a questão da população, né, desse continente, o qual falamos sobre a qualidade de vida, o envelhecimento na Europa. A gente viu que a população da Europa ela está envelhecendo, que ela sofre atualmente com um crescimento populacional bastante lento, devido que a qualidade de vida, né, ou seja, a população está envelhecendo, então o crescimento que há, ou seja, a natalidade, o número de nascido, tem sido lento e assim tem aumentado o número de idosos. Então a gente viu aqui sobre essa questão. E aí eu passei atividades, vocês iriam fazer e hoje nós estaremos fazendo a correção. Então eu gostaria que vocês pudessem aí estar acompanhando com seus livros em mão para ver aí se você acertou a questão, onde você teve dúvida e vamos tirar aí as dúvidas hoje. Então, gostaria que vocês colocassem aí na página 115 e iremos iniciar a nossa correção. Aí temos aqui o ensaio geográfico, que diz assim: com base no texto abaixo, responda as questões 1, 2 e 3. Aí o tema do texto: envelhecimento da população europeia é desafio para o sistema de saúde. 8 de maio de 2013. O envelhecimento da população da União Europeia, junto à diminuição do número de funcionários de saúde e do aumento de custo dos cuidados, é um desafio crescente para os sistemas sanitários europeus, advertiu nesta quarta-feira a campanha de seguros alemã Allianz. Aí você iria responder, baseado nesse texto, você iria responder as questões 1, 2 e 3. Aí vamos aqui para a página 116. Aí aqui tem o texto e no finalzinho diz assim, ó: a pergunta que precisa ser respondida rapidamente é: de onde virão essas forças adicionais? Segundo as projeções do Eurostat, a população total da União Europeia passará de
501 milhões de habitantes em 1º de janeiro de 2010 a 525 milhões em 2035, antes de alcançar um pico de 526 milhões por volta de 2040 e de diminuir progressivamente aos 517 milhões em 2006. Então aqui nós temos o texto e baseado nesse texto você iria responder aqui as questões. Aí a primeira diz assim: porque o texto ele faz uma relação do envelhecimento da população com o sistema de saúde? Por que que ele faz essa relação do envelhecimento com o sistema de saúde? Então observe aí a sua resposta. Porque o aumento dos custos do envelhecimento, juntamente à escassez de profissionais da área de saúde, são responsáveis por um desequilíbrio econômico da população europeia. Então, aqui, com o aumento dos custos do envelhecimento, né, que isso é aposentadoria, né, oferecer uma qualidade de vida, e a escassez de profissionais, ou seja, a falta de profissionais da área de saúde, são responsáveis por esse desequilíbrio econômico que há, né, da população europeia. Então, o aumento e também a escassez de profissionais da saúde, eles causam, né, são responsáveis por esse desequilíbrio. Então, você analisa aí sua resposta, eu vou repetir aqui novamente, que os aumentos dos custos do envelhecimento, juntamente à escassez de profissionais da área da saúde, são responsáveis por um desequilíbrio econômico da população europeia. Então, a gente viu a questão, né, do aumento, né, da população idosa, e aí a diminuição da taxa de natalidade também pode ter afetado a questão, esse desequilíbrio econômico. Segunda questão: quais são as perspectivas com relação à população europeia por volta dos anos de 2060? Quais são essas perspectivas com relação à população nesse ano aí, né? De 2060, por volta dos anos de 2060. Então, analise aí sua resposta. Então, acredita-se que a população europeia começará progressivamente a diminuir e atingir a marca dos 517 milhões de habitantes. Então, a tendência à população europeia é diminuir, até porque o crescimento de natalidade, né, desse continente é muito lento. Então, em 2060, a tendência é diminuir e atingir a marca dos 517 milhões de habitantes. Analisa aí sua resposta. Terceira questão: além da insuficiente mão de obra, os estados europeus enfrentam outros problemas. Quais são? Né? Além da falta de mão de obra, os estados enfrentam outros problemas. Quais são? Primeiro aqui nós temos a redução da arrecadação e o aumento do número de aposentadorias e despesas com programas sociais. Então, além dessa insuficiente mão de obra dos estados, eles enfrentam esses problemas aí. A redução da arrecadação e o aumento do número de aposentadorias e despesa com programas sociais, né? Ou seja, aqui é o aumento da população de idosos, o qual a gente estudou e a gente viu que a população europeia ela está envelhecendo, né? E o número de natalidade está sendo reduzido, está sendo muito lento. Esse seria, né, um dos problemas enfrentados. Quarta questão: qual bloco econômico é mencionado durante a abordagem da matéria? De acordo com essa matéria aqui, qual você fez a leitura, diz qual bloco econômico é mencionado durante a abordagem da matéria.
Então, o bloco que é mencionado aqui é a União Europeia. Essa seria a resposta, viu? É a União Europeia. Quinta questão. O que o estudo populacional compreende como implosão demográfica? O que? O estudo populacional compreende como implosão demográfica. Vamos lá para a resposta. O fenômeno da implosão ocorre quando as taxas de mortalidade superam as taxas de natalidade. Logo, diante dessas circunstâncias, haverá uma diminuição da população absoluta, né? E é isso que está acontecendo no continente europeu. Então, esse fenômeno ocorre quando as taxas de mortalidade superam as taxas de natalidade, né? Ou seja, o número de mortes é maior do que o número de nascidos. E logo diante dessas circunstâncias, haverá uma diminuição da população europeia. Leia a manchete de um jornal europeu. Sexta questão. O exemplo francês. Analise aí, criança. A crise não assusta as mulheres francesas que querem ter filhos. Vamos lá, aqui para a resposta. Indique as causas que levaram os europeus a estimularem a natalidade nos últimos anos. Quais são as causas que levaram, né, os europeus a estimular as mulheres, né, a ter filhos? A principal causa que impulsionou a natalidade está atrelada à necessidade de mão de obra jovem, uma vez que a diminuição das taxas de natalidade tornou escasso esse grupo. Então, a principal causa é essa. Está atrelada à necessidade de mão de obra jovem. Então, como o continente, né, ele tem uma população maior de idosos, e isso vai o quê? Vai faltar a questão da mão de obra jovem. Precisa de jovem para trabalhar, né? E aí, uma vez que com a diminuição das taxas de natalidade, tornou-se escasso esse grupo, né? A questão da natalidade, porque o número de mortos supera o número de nascidos. Então, a principal causa que impulsionou a natalidade está atrelada à necessidade de mão de obra jovem, uma vez que a diminuição das taxas de natalidade tornou escasso esse grupo, né, no caso de grupo da natalidade. Sétima questão. A forma e os contornos do continente europeu propiciaram a criação de portos e cidades que facilitaram o deslocamento de diversos povos ao longo da história. Sobre esse tema, utilizando os conhecimentos que produziram ao longo desse capítulo, observe o mapa e responda. Aqui nós temos o mapa e a partir dele você ia responder as questões. A letra A, página 118. Qual o nome de cada uma dessas penínsulas? Aí temos aqui, né, a imagem 1 e 2. Aí você iria escrever o nome de cada uma das penínsulas. Então, a primeira, né, temos aí a Península Ibérica e a 2 é a Península Balcânica. Então, é o nome dessas duas penínsulas, a Península Ibérica e também a Balcânica. E a letra B, qual a importância da Península 1 no processo de construção de um mundo global? Qual a importância dessa península nesse processo de construção de um mundo global? Vamos lá para a resposta. Analisei a de vocês. Na Península Ibérica está localizada Portugal e Espanha. Ambas foram grandes protagonistas da expansão marítima e comercial, que culminou com a exploração do Oceano Atlântico e a chegada ao
a exploração do Oceano Atlântico e a chegada ao Novo Mundo. Então, eles foram responsáveis, né, foi o protagonista na expansão marítima e também comercial, né, nas suas viagens marítimas. Essas duas, eles foram responsáveis. Então, essa península, ela tem importância nesse processo aí da construção do mundo global. Aí aqui na página 119, temos aqui, né, o encerramento. E vamos fazer aqui a correção também da página 119. Primeira questão. Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Sobre esse fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos. Que conflitos são esses? Nós temos aí a letra A até a letra C, e o conflito, né, que esse fenômeno social que é apontado aí no texto, que é enfocado pelo texto, é a letra B, que são conflitos ligados ao nacionalismo, ao racismo e também à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações internacionais. Então, a resposta certa aí seria a letra B, ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia no contexto globalizado das grandes migrações internacionais, né, que sofre esse tipo de conflitos aí. Segunda questão. Na Europa de clima polar, a vegetação é formada pela tundra. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que mostra as características dessa formação. Então, você iria aqui, né, assinar aquela que mostra as características dessa formação, né, pela tundra. Aí temos aí a letra A, vegetação herbácea e árvores. Letra B, cactáceas e pequenos arbustos. Letra C, pequenos arbustos, musgo e líquens. Letra D, arbustos, árvores e ervas. E letra E, ervas e cactáceas. Então, a resposta certa é a letra C, pequenos arbustos, musgo e líquens. Resposta certa, a letra C. Terceira questão. Desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chegou aos países em desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda de taxa de mortalidade foi acompanhada na mesma intensidade pela diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade. Promoveu um forte crescimento populacional que os neomatosianos denominaram explosão demográfica. Deu início à transição demográfica adotada pela maior parte dos países africanos e asiáticos. Deu início à estabilização da população mundial, que passou a crescer menos desde os anos de 1960. Representou mudança na estrutura etária da população dos países pobres, que passaram a ter altas porcentagens de velhos. Então, a resposta certa é a letra B. Promoveu um forte crescimento populacional que os neomatosianos denominaram de explosão demográfica. Então, a letra B é a correta. Quarta questão. Leia com atenção a notícia que se segue. França pagará 750 € mensais por terceiro filho.
Aí diz assim: o governo francês irá pagar uma licença de 750 euros, que é cerca de 2.050 por mês, durante um ano, à família que decidir ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique Philippe. A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada. Aí vamos lá, temos a letra A até a letra E. A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada à sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que o número cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Então a resposta certa é a letra C. Então essa sobrecarga no sistema previdência social francês, em um número cada vez menor de jovens, precisa sustentar um número cada vez maior de idosos, né? Por isso que há esse incentivo das mulheres, né, ter um terceiro filho. Quinta questão. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do... Qual é o motivo? Então, temos aí a letra A até a letra E. Então, isso ocorre em função do declínio da taxa de natalidade e o aumento da longevidade. Ou seja, né, o declínio, o número de nascidos é menor do que o número de idosos. Então, o número de idosos, né, ele tem aumentado. Então, a resposta certa é a letra A. Sexta questão. Assinale as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marque V para as alternativas falsas, F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. Aí temos aqui a letra A até a letra E, e a letra A diz assim: na Europa a tendência é que haja a diminuição da população nas próximas décadas, visto que esse continente apresenta baixas fecundidade e grande parcela da população composta por idosos. Então essa alternativa aí, ela é verdadeira. Letra B. Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano do planeta. Verdadeiro ou falso? Então essa alternativa aí, ela é falsa, viu? Então eles não apresentam os melhores IDHs do planeta, não. Letra C. Considerando o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. Verdadeiro ou falso? Então, aí nós temos a resposta verdadeira. Letra D. Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os 5 países mais populosos da Europa. Verdadeiro. Em razão de sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro quadrado em todos os continentes. Falso. Temos a alternativa: letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, verdadeiro. Letra D, verdadeiro. E letra E, falso. Então aqui, né, fizemos aqui a correção dessas atividades. Vocês analisem a de vocês, né? O que vocês erraram, consertem aí e depois estejam enviando para mim. E essa foi nossa correção. Estudem, né, o capítulo 3, que será o capítulo da nossa avaliação, viu? E foque aí e
faça aí a correção aí da sua atividade. Então fique com Deus e até a próxima.